Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma carne assada na panela de pressão. E aqueles que não tiverem panela de pressão, eu vou mostrar também como que pode fazer sem usar a panela de pressão. É um pouquinho mais demorado, mas dá para fazer também, tá ok? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. É uma carne assada muito fácil, é simples de fazer. E vocês podem utilizar como acompanhamento de uma alimentação principal, ou podem utilizar como petisco também, fazer um sanduíche de carne assada, enfim, vocês podem utilizar ela de qualquer forma, podem desfiar. Então eu vou mostrar para vocês e vou falando para vocês como é que vocês podem preparar essa carne assada. Ela fica muito gostosa e é bem fácil de fazer. Vamos lá então? Bom, gente, então a gente vai começar a fazer uma carne assada. Essa carne assada pode ser feita tanto na panela de pressão, e quem não tiver panela de pressão pode utilizar uma panela comum, só que vai demorar um pouquinho mais para ser feita, tá? Então, primeiro, antes de tudo, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de um vinhadalho, ou seja, a gente vai temperar essa carne daqui e vai deixar ela pelo menos umas 2 horas nesse tempero, para depois então a gente começar a fazer, tá ok? Aqui eu tenho em torno de 1 quilo de patinho, tá? Lembrando a vocês que essa quantidade, quando ela vai para o fogo, né? Quando vocês vão cozinhar, ela vai reduzir praticamente a metade. Então, vocês têm que calcular. Normalmente, para 2 pessoas, que dê para sobrar e comer normalmente, acho que 1,5 kg de carne é o suficiente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um patinho, já tá limpa, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ela aqui nessa nervura, porque a gente vai ter que dourar ela na panela. E aí fica muito grande a carne para ir dourando. Tá? Então eu dividi ela aqui em 2 pedaços, ok? 2 pedaços. E o que a gente vai precisar? Então aqui eu tenho em torno de 1 quilo de patinho já limpo. Vou precisar de uma cebola grande, tá? Maior que vocês tiverem, ela é cortada em meia lua, ok? Não cortem muito grosso, cortem mais ou menos assim, olha, nessa finura daqui, tá bom? De qualquer maneira, essa cebola ela vai desmanchar. Então, aqueles que não gostam de cebola, não se preocupem, ela vai desmanchar à medida que for sendo feito o cozimento da carne. 3 folhas de louro grande, que é essencial, ok? A gente vai precisar também de pasta de alho, ok? Eu já tenho uma pasta de alho pronta aqui, mas quem não tiver pronto, isso aqui é natural, feito em casa. Quem não tiver, pega o alho e soca bem o alho. Ah, qual é a quantidade de alho para essa quantidade de carne daqui? Vocês podem botar em torno de uns 6 dentes de alho grande, bem socados, tá ok? A gente vai precisar de sal, ok? Vai precisar de vinagre de vinagre branco, de vinagre de maçã, que é o que eu uso, que ele é menos ácido, né? Ele é mais suave. E opcional, pimenta do reino preta. A pimenta do reino ela é opcional, que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não se dão bem com pimenta. Ela é opcional, ela não vai fazer grande diferença nesse vinhadalho que eu vou fazer. Então a gente só vai precisar disso, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar essa carne aqui dentro, tá? E vou começar a temperar ela. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o alho, ok? Então, uma quantidade generosa de alho. Então, vocês vão ver aí o que vocês podem fazer em termos de quantidade de alho para que dê essa quantidade aqui. Vão precisar de sal, né? A gente vai botar um salzinho aqui. Eu vou botar um sal proporcional, né? Para essa quantidade de carne aqui. Cuidado para não salgar muito. Eu botei em torno de umas 2 colheres de chá cheias, ok? Depois, se vocês acharem que tá na hora que ela estiver ficando pronta, vocês adicionam um pouquinho mais. E aí, o que a gente vai fazer? Vou adicionar também a pimenta do reino. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Uma massagem nessa carne, né? A gente vai, ó, esfregar bem esse alho, ó, pra esse tempero entranhar bem na carne, tá? Então, seria a pasta de alho, o sal e
a pimenta, que é opcional. Então, eu vou esfregar bem isso aqui, né? Pra carne ficar bem temperada. Não tem jeito, gente. Cozinha, a gente tem que meter a mão na massa mesmo, tá? E isso faz toda a diferença. Não adianta simplesmente jogar o tempero, porque ele não vai entranhar na carne, tá? Então, eu não vou cortar essa carne em pedaços muito pequenos. Ela tem que ficar mais ou menos nessa quantidade, nesse tamanho que eu mostrei pra vocês, tá? Porque ela vai reduzir, ok? Então, a carne já esfreguei com os temperos. Vou pegar agora as cebolas, vou colocar aqui, e o alho. O alho não, desculpa, o louro, ok? E aí, a gente desmancha um pouco essas cebolas que estão juntinhas, né? A gente vai soltando e a gente vai fazer o seguinte. Então, eu quero que vocês prestem atenção agora aqui, certo? Vou deixar aqui pro lado para vocês verem como é que é. A gente vai adicionar o vinagre, tá? Então, ó, um vinagre suficiente que dê pra, ficar a carne ficar nesse molho. Ainda tem pouco, então vou botar um pouco mais, tá? Esse vinagre vai fazer toda a diferença, posso garantir pra vocês. Então, isso é o que a gente chama de vinha-d'alho. Tem algumas pessoas que colocam vinho, tá? Deixam a carne no vinho também, né? Mas eu prefiro o vinagre, ok? Então, vocês vão ver, olha, que vai formar um caldo, tá vendo? Vai começar a sair o caldo da carne com o vinagre e mais os temperos. Essa carne, à medida que for ficando aqui, ela vai ficando um pouco mais esbranquiçada. Não tem problema, é isso mesmo. Tá ok? Então, ó, deixei aqui o vinha-d'alho. Vou botar um pouquinho mais de vinho, que eu acho que de vinagre, que eu acho que ainda tem pouco. Porque é isso que vai fazer o molho da carne depois. Ok? Fica com um cheiro forte de vinagre, né? Mas não tem problema. O objetivo é esse mesmo, certo? Pegou todos os temperos, cobre essa carne com a cebola. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai cobrir isso e vai deixar reservado por 2 horas, pelo menos. Agora, quem preferir, e eu prefiro, pode fazer isso à noite e deixar na geladeira coberto. Só cuidado que esse tempero, ele dá cheiro na geladeira, então ela tem que ser bem vedada, ok? Eu aqui só vou deixar umas 2 horas nesse vinha-d'alho, ok? Mas quem puder, já faz na noite anterior, deixa na geladeira, bem cobertinho, que aí ele vai apurar mais o sabor, ok? E quem não puder, faz e deixa 2 horas ele aqui nesse tempero, ok? Então, aqui já tá a carne temperada, é só isso que a gente precisa, não é para botar azeite aqui nesse momento, é só sal, alho, o alho em pasta, né, bem socadinho, sal, alho, cebola e louro. E para quem gostar, pode adicionar a pimenta do reino, ok? É só isso que a gente vai precisar para fazer uma excelente carne assada, tá bom? Que vai servir de acompanhamento para várias coisas, ok? Depois eu mostro a continuação do processo. Bom, aqui a carne, ela já ficou 2 horas, né, naquele vinha-d'alho. Então, só para vocês verem, olha o caldo que formou aqui. A gente vai utilizar essa carne, eu vou levar ela para a panela de pressão, vou mostrar, mas a gente não vai utilizar esse caldo, mas também não é para jogar fora. Vocês vão reservar esse caldo aqui, tanto o caldo como a cebola. Eles vão entrar num segundo momento. Primeiro eu vou dourar a carne, só a carne, e depois eu vou utilizar esse líquido que sobrou aqui da carne, tá ok? Vamos então para a panela de pressão. Então, aqui eu vou forrar o fundo dessa panela com azeite extra virgem. Mas vocês podem utilizar também o óleo vegetal, né? Óleo de soja, óleo de canola, o que vocês utilizarem, tá? O que vocês preferirem. Então, eu vou forrar bem esse fundo aqui, que como essa aqui é uma panela de inox, normalmente ela aquece mais rápido. Então, olha, só para vocês verem, eu tenho que botar a quantidade de azeite suficiente que dê para fritar aquela carne.
Então, olha, já forrei o fundo e vou deixar aquecer bem esse azeite, ok? Então, só para vocês verem, ó, olha a quantidade de azeite que tem aqui para aquela quantidade de carne. São 2 pedaços grandes de carne, então eles vão ter que se acomodar aqui. Então, a gente vai forrar o fundo, né? Tem uma quantidade razoável de azeite extra virgem e eu vou deixar aquecer bem para depois começar a dourar a carne de todos os lados. Então, aqui vocês podem ver que eu separei, eu tirei a cebola, afastei as cebolas, tá? Porque a gente só vai fritar a carne. Vocês podem ver que a carne tá um pouquinho, é como se ela tivesse cozida, né? Meio esbranquiçada, é isso mesmo. E eu vou jogar, então, essa carne sem o molho e sem a cebola e vou fritar ela lado a lado até ela ficar bem douradinha, tá ok? Então, é só para vocês verem. E é interessante que vocês tenham esse tipo de garfo aqui, que aí vocês também não se queimam, ele fica longo e dá para vocês irem virando a carne gradativamente. Então, gente, a gordura tá bem quente, eu vou fritar essa carne, deixar ela dourar bem, e aí depois eu vou virar, né, para que a gente doure esse outro lado daqui. Eu não usei aquele caldo, como vocês podem ver, o fogo tá alto, né, não utilizei fogo baixo, então eu vou deixar ela dourar bem, e depois que ela dourar lá embaixo, eu vou virar essa carne, tá ok? E assim a gente vai dourando, aos poucos. Se não tiver muito dourada de um lado, a gente retorna a passar aquele lado na gordura, tá bom? Eventualmente pode sair um pedacinho ou outro de cebola, não tem problema, tá? Mas eu deixei aquele líquido com as cebolas reservado. Ó, agora eu vou virar. O que eu quero falar com vocês, evitem de ficar furando a carne para o líquido da carne não ficar saindo, tá? Então vocês tentem pegar só de um lado. Olha lá como é que fica o fundo. Vai começar a dourar o fundo. É isso mesmo. Ó, e aqui a gente já tem uma carne mais douradinha. Então a carne, ela tem que ficar assim, nesse dourado todo, ó. Nesse dourado aqui, ó. Esse dourado maior, tá vendo? A gente vai deixar ela mais um pouco aqui. Vocês podem esfregar nesse queimadinho aqui no fundo da panela, para ir soltando. E deixa ela fritar aqui do outro lado. Então, olha, vou virar a carne de novo. Olha lá como ela tá mais douradinha. O fundo vai ficando daquele jeito, tá vendo? Então, vocês vão esfregando a carne nesse fundo. E isso é que vai fazer o molho da carne. Olha lá, ó. Ó, eu esfreguei aqui. Vou esfregar desse lado também, evitando espetar muito a carne. Ficou moreninha. Ó. Vou deixar dourar mais um pouquinho para poder jogar aquele molho aqui, tá? Então a dica é não deixa a carne muito branca, senão não vai ficar uma carne assada legal. A carne assada tem que ficar bem moreninha, mas também não pode queimar. Então agora eu continuo com fogo alto, por isso que eu coloquei aquela quantidade de azeite. E à medida que ela for dourando, né, fazendo essa crostazinha no fundo da panela,
ela vai fazendo a carne ficar mais marronzinha, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai acrescentar o líquido. Então a gente vai virar, olha como é que tá linda. Vou virar aqui para não respingar. Ó, ficou bem. Tá? Então agora já tá num ponto que a gente pode jogar aquele líquido. Tá? Então, ó, a gente vai jogar isso tudo aqui, ó. Tudo. Ok? A gente abaixa um pouquinho o fogo. Deixa com o louro vai ficar aqui. E agora a gente vai completar com um pouco de água. Então eu vou cobrir essa carne. Mas também não posso utilizar muita água, porque a gente tem que calcular a quantidade de água para o tempo que a carne vai ficar. O fogo eu abaixei um pouco, tá fogo médio. Eu botei 2 canecas dessas cheia de água, vou botar mais um pouco, mas é só para vocês verem. Eu cobri, a água tá um pouco acima da carne, vou botar mais um pouco de água. Então vou botar mais esse pouco de água, ok? Então eu acho que é o suficiente, tá? A carne tá aqui no fundo, tá bom? Porque senão fica com muita água e aí ela não vai fazer o caldo. E aí sim, agora a gente vai fechar a panela para ela dar pressão. Aqueles que não tem panela de pressão, vai fazer a mesma coisa e vai deixar a carne cozinhando. À medida que essa água for secando bem, e obviamente na primeira secada da água a carne não vai estar macia, vocês vão adicionar mais água, até que essa carne fique macia. Ok? Então vai ser um processo um pouco mais lento. Vai reduzir a água, até lá ao fundo você joga mais água. E aí vai reduzir, você joga mais água, até que a carne fique macia. Na panela de pressão não, eu vou tampar e vou deixar em torno de uns 30 a 40 minutos e a gente abre para ver como é que ficou a carne, ok? Vou fechar agora. Bom, gente, então eu já abri a pressão, deixei 30 minutos, ela tá macia, tá? E aí o que acontece? Ficou essa quantidade de caldo aqui. Para quem tem panela que não é panela de pressão, vai deixar reduzir esse líquido. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma batata, vou botar a batata que eu já cozinhei previamente. Ela não tá muito cozida, mas ela tá cozida, tá meio al dente, e eu vou deixar ela terminar de cozinhar nesse caldo daqui. Então eu vou acender o fogo e vou esperar secar esse líquido junto com as batatas aqui dentro. Então aqui eu tenho as batatas e eu vou jogar essas batatas aqui. Elas estão, olha, elas estão al dente, né? E eu vou jogá-las. Eu peguei batatas médias e vou colocá-las aqui dentro para elas pegarem esse sabor do caldo da carne, ok? Agora é rapidinho, eu não preciso tampar a panela de novo. Eu vou deixar o fogo alto e vou deixar esse líquido reduzir um pouco para a gente poder ter a carne assada prontinha com molho para vocês. Então, fogo alto com as batatas aqui e vamos deixar reduzir. Panela aberta agora. Bom, então aqui o caldo já reduziu um pouco, mas quem quiser pode... Olha como é que ela tá desmanchando, ó. Quem quiser pode reduzir um pouco mais esse caldo, ok? A batata já absorveu esse líquido daqui. E a gente quem quiser pode deixar reduzir mais um pouco. Eu vou tirar para mostrar para vocês, porque esse caldo às vezes tem gente que gosta de regar a comida, né? É só reduzir, mas é assim, a carne assada já tá pronta, tá ok? Então ela ficou na panela de pressão, vocês podem deixar em torno de 30 a 40, 45 minutos, mas é bom vocês irem observando. Se tiver com muito líquido, vocês colocam mais um pouquinho na pressão e deixam reduzir um pouco do líquido. Mas não deixa secar muito, porque depois quem quiser com batata cozida, vocês ainda tem que aproveitar esse caldo para ela poder cozinhar sem a pressão, para ficar carne assada com batatas, ok?
Então agora eu vou botar no prato para vocês verem como é que ficou. Tá, então eu já retirei a carne daqui de dentro, é só para vocês verem a quantidade do caldo da carne assada que sobrou, ok? Então, eu não tirei, eu só tirei a carne e as batatas e agora eu vou pegar um pouco desse caldo e vou colocar lá na tigela. Então, a carne assada tá aí, eu vou jogar um pouco do líquido olha, daquele caldo. Fica bem bonito, né? Joga na batata. E tá pronto a nossa carne assada com batata. Então, aqui eu peguei um pedaço da carne para vocês verem, aí vocês podem desfiar. Olha como é que ela tá desmanchando. Né? Vocês podem desfiar e utilizar num pão, pode botar uma torradinha aqui do lado, né? E aí fica como se fosse um aperitivo, fazer um sanduíche, tá? Então, a carne assada, ela fica assim, tá? Desfiando, bem macia e bem saborosa, com aquele molhinho dali, ok? Vocês podem fazer uma torradinha e colocar aqui e ir comendo, ok? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica o prato final, ela já desfiadinha. Então, aqui eu peguei um pedaço daquela carne assada, desfiei para vocês verem como ela fica molinha, né? Ela tá toda desfiadinha e vocês podem utilizar como um aperitivo, né? Um lanche, né? Um pãozinho torrado, uma saladinha de rúcula e é uma outra forma de vocês poderem comer a carne assada. Ou também utilizar essa mesma carne assada num sanduíche mesmo, um pão francês e coloca dentro do pão francês. Mas assim eu achei mais elegante, tá bom? Bom apetite para vocês, eu espero que vocês acertem a fazer. E se vocês gostarem da receita, não esqueça de dar um like, né? E compartilhar com os amigos, ok?